Ok, esse é o último texto das séries de Tintim que eu escolhi para expressar um pouco sobre os textos orais de Quan Luan. A escrita é Kunlun. E como as pessoas tinham muita dificuldade em acompanhar os textos orais só pelos textos orais, então eu comecei a utilizar textos que expressavam coisas muito próximas do que os textos orais expressam. Então, o próximo texto que a gente tem é um texto muito especial de um homem chamado Sima Chang-Tsang, que é chamado de os 7 passos para o Tao. Então, eu vou ler. Quem tem o texto, eu sempre aconselho a acompanhar com o texto, tá bom? Prefácio. As pessoas consideram a vida e a vida considera o Tao. Quando ele fala de Tao, ele fala daquilo que é ilimitado. As pessoas estão no Tao, ou seja, naquilo que é ilimitado, como os peixes estão na água. Os peixes que pulam no barranco ou vão para aquários se sentem como se tivessem perdido a sua casa e lutam para encontrar aquilo que é ilimitado, que é o Tao. Eles odeiam o sofrimento e a morte, mas amam suas atividades. Elas estimam palavras de sabedoria e de amor e no potencial inerente e mesmo assim possuem práticas desregradas ou forçadas. Quando ele fala de práticas desregradas ou forçadas, ele está falando de como as pessoas elas escolhem viver a vida delas. Então a maioria das pessoas elas tendem a não seguir o caminho natural, elas tendem a não abraçar a humanidade delas. Muitas pessoas preferem viver na mentira, muitas pessoas preferem viver ignorando aquilo que elas sentem, muitas pessoas preferem viver fazendo maldade ou fofoca das outras pessoas. Isso não é natural, isso acontece porque a gente se força a isso. Uma vez que eu me sinto mal e eu não tenho um mecanismo para que eu me sinta bem, eu quero que todas as pessoas se sintam mal. Isso é uma coisa forçada, isso não é natural. Não é natural a gente carregar o sofrimento dentro da gente, porque o sofrimento ele foi criado para para mostrar para a gente que alguma coisa está errada. E quando as pessoas elas vivem no sofrimento, elas estão cultivando um caminho que elas não deviam estar. Por isso esse caminho é tão dolorido, né? Aí ele continua. Se deleitam pelas cores e cheiros e acreditam que se tornaram o que são de fato. É quando a gente está preso no mundo material e a gente começa a acreditar que esse mundo ele é total. Se esse mundo fosse total, ele não iria se dissolver com o tempo, né? Se esse mundo fosse real mesmo, a gente não mudaria em 10, em 20 anos. As coisas não se transformariam, não se desgastariam. Então, quando a gente se prende ao mundo material e começa a acreditar que ele é total, a gente se fecha ao mundo dos sonhos e ao mundo dos espíritos. E dessa forma, é muito difícil que a gente possa se abrir ao mundo da energia, que a gente possa entender a nossa verdadeira natureza. Desmerecem a tranquilidade e a simplicidade, acreditando que as coisas são extremamente desagradáveis. A tranquilidade e a simplicidade. Exaustos, eles dizem, é muito trabalhoso ser uma pessoa boa. Eles acreditam que podem ir para o céu ou que pelos seus bons atos terão boas fortunas nas vidas futuras. Se contaminam com as paixões e destroem o sagrado dentro do seu corpo. Quando a gente fala das paixões, a gente está falando dos apegos materiais, ou de quando a gente se encanta com uma coisa e a gente para de olhar para dentro da gente e começa a transferir toda a nossa energia para aquilo.
É como você se apaixonar por uma pessoa e você começar a acreditar que você só pode ser feliz se você for correspondido. Ou quando você quer comer alguma coisa, enquanto você não comer aquilo, você não vai ter paz de espírito. A gente chama isso de doença das paixões. Eles se dizem sábios e habilidosos, mas o que eles vivem não é nada além de um sonho, uma ilusão. Se eu começo a acreditar que esse mundo manifesto é total, o que eu estou vivendo é basicamente uma ilusão, porque as coisas aqui são transitórias e nada do que está manifesto aqui vai permanecer para sempre. Eles vêm com a vida e vão com a morte, remoendo ciclos de renascimento. Podem até dizer que colocaram o mundo de cabeça para baixo, isso é referente à prática de alquimia interna, é algo ridículo e sem propósito. Quando ele fala eles vêm com a vida e vão com a morte, ele está falando de um processo em que tem a ver com a crença das tradições taoístas. Em Quanluan, que é essa linhagem, a linhagem dos 9 dragões da montanha ancestral, a gente acredita que para uma pessoa nascer, ela faz contrato e se junta com mais 71 inteligências. Então, são 72 inteligências que se unem. E essas 72 inteligências, elas fazem um invólucro individual da luz original, sendo que elas também são formadas pela luz original. Então, é como se essas forças se unissem e elas são a cristalização da luz original. Essa cristalização da luz original, ela forma o nosso ser individual. Então, por exemplo, eu sou Monge Tai Yin e o que me faz ser esse ser individual é a união desses espíritos com a luz divina primordial. E quando eu morro, se eu não estou identificado com uma luz infinita, essa conexão ela se quebra. Então essas inteligências elas se dividem em várias partes. Algumas partes vão se unir a demônios, outras vão se unir a entidades, outras dessas partes vão se transformar no que a gente chama de espíritos viajantes, outras vão se transformar no que a gente chama de espíritos famintos, que em algumas tradições chamam de larvas astrais, e as partes que conseguirem ir com a luz vão com a luz inteira. Algumas tradições devocionais, como por exemplo o cristianismo, eles buscam a mesma coisa. Então, se você conseguir durante a sua vida entregar o seu coração para Cristo, que é o céu, na visão deles, né, e você conseguir se integrar com isso no momento da morte, você vai estar todo integrado e o seu veículo, que é Jesus, ele vai conseguir fazer o transporte da sua inteligência inteira para o vazio, para o céu. As tradições budistas fazem a mesma coisa com o Buda Amitabha, por exemplo, do budismo tibetano. Eu não lembro se o budismo japonês, o Buda Amitabha é canon, não lembro. Não sei tanto sobre o budismo assim. Mas é uma ideia parecida, de você manter a integridade na hora da morte também. Uma vez que você manteve a integridade no momento da morte, você é o que a gente chama no tal de imortal. Tem 5 níveis de imortal. O primeiro nível de imortal é a pessoa que se identificou com a luz infinita, com a clara luz. Então ela tem certeza no coração dela de que ela é essa luz infinita. Essa luz ela não morre, mesmo que o ser individual se dissolva. Então esse pra gente é o primeiro estágio de imortalidade, essa identificação com a luz infinita. A gente tem mais 4. Então quando ele fala eles vêm com a vida e vão com a morte, quer dizer que eles não conseguem estabilizar essa conexão com a luz, porque eles estão presos no mundo manifesto. Eles estão presos naquilo que é palpável. Então eles não conseguem acessar o mundo da energia, eles não conseguem acessar aquilo que é imaterial. E muitas vezes eles também não conseguem acessar nem o que eles sentem, nem as emoções deles. Quando eu transfiro as minhas emoções para outra pessoa,
ou meu bem-estar para outra pessoa. Eu só vou ser feliz se tal pessoa gostar de mim, ou se eu tiver tal coisa. Eu estou me desconectando do meu interior. Ou seja, eu não estou vivendo, eu estou simplesmente querendo ser servido de alguma forma. E quando isso não vem, eu não tenho poder. Então eu vou sofrer eternamente. As pessoas que têm esse tipo de postura na vida delas, elas não vão atingir realização nessa vida. Elas vão jogar fora mais uma chance que o céu está dando para elas. Seguindo o texto. Para estes, o Miao Tse-Ting, que é uma escritura da maravilhosa perfeição, diz: os humanos podem perder o tal, aquilo que é ilimitado, mas o tal nunca os perde. Os humanos podem constantemente rejeitar a vida, mas a vida nunca os rejeita. Nutrir a vida significa ter o cuidado de nunca perder a vida. É esse processo que eu estava explicando. E do tal que se guardam e se preservam mutuamente. Quando a gente tem essa sensação do que é ilimitado e essa certeza no coração, a gente se mantém firme nesse propósito. Este é o caminho da vida e do tal que se guardam e se preservam mutuamente. Eles nunca podem ser separados. Assim, se pode ter uma vida longa, tanto quanto o universo. Isso não depende mais do nosso ser individual, porque a gente já está identificado com uma coisa que é muito além dessa cristalização que eu reconheço como eu. Quando eu estou reconhecido com a luz infinita, eu sei que não existe uma divisão entre mim e entre os outros seres. É tudo uma coisa só. Existem formas diferentes, existem manifestações diferentes, mas todos os seres são uma luz só, todos os seres são um coração só. Assim se pode ter uma vida longa, tanto quanto o universo, porque o universo todo é formado por isso. Quando se diz vida longa, está se referindo a obter a base imaterial do tal, que é esse reconhecimento com o infinito. Se fundir ao todo, ao nada, ao vazio e finalmente ao tal. Então, na cosmologia taoísta, a gente tem a ideia de que existe a manifestação, que é o manifesto. Depois, a gente tem o nada, que é de onde vêm todas as sementes. Depois, a gente tem o vazio. O vazio é o útero da existência. É como se fosse o espaço para que a luz divina pudesse brilhar. E depois a gente tem o tal. O tal é o que permite que o vazio exista. Aliás, o vazio ele não existe. O tal é o que permite que o vazio ele não exista, mas a cavidade do vazio se forme. Então, o tal ele não tem uma definição, ele não tem uma limitação, e por isso ele pode nutrir, alimentar e formar todas as coisas, inclusive a cavidade. Então, se unir ao tal significa a gente se dissipar além da cavidade da não existência. É meio complexo e não é uma coisa que dá para explicar, mas é uma coisa que pode ser... eu não sei se experienciada é a palavra, porque é uma coisa que a gente não vive, tem a ver com o processo que a gente chama de não fazer, mas dá para entender quando se chega nesses estados. Eu tive algumas vezes essas sensações em caverna, eu tive algumas vezes essas sensações em jejum prolongado, eu acho que um jejum que eu fiz de uns 40 dias. Com a Luan a gente faz jejuns, a gente chama de pigo. Não é exatamente jejum, porque jejum quer dizer não comer, e a gente não está exatamente não comendo, a gente não está comendo nada físico, mas a gente está se nutrindo diretamente da luz infinita. Em pigo você entrega o coração para o céu e fala assim: se isso é real, se isso existe, me nutre, me alimenta, me torna um com você, me ensina. E o céu faz. Quando a gente abre o nosso coração, ele nutre e ele alimenta.
Tem muitos fanchis que estão há algumas centenas de anos sem comer. E hoje não são mais tantos, porque o governo matou quase todos. Mas faz parte. Mas o meu mestre, por exemplo, quando ele começou a me ensinar, ele tinha 160 anos. Tem alguns métodos que precisam de jejum prolongado para poderem ser feitos, que precisam de mais de 3 anos sem comida e sem água. A minha experiência máxima foi de 100 dias. Não que o meu corpo não aguentava mais, mas o grande problema de pigo, quando a gente está preparado energeticamente para ele, não é o corpo, é a cabeça. Então, a ideia de ficar sem comer no mundo em que a gente vive é muito complicada. Não que o nosso corpo sofra. Eu nessa fase estava muito bem, inclusive foi os momentos que eu tenho mais saúde são em jejum, aonde eu não sinto cansaço, não sinto nenhum tipo de fadiga, o corpo fica muito, muito gostoso, mas tem a dificuldade da cabeça, de eu quero os sabores, eu quero as sensações dos alimentos. Isso é complicado. Se a gente pensar num sangue que onde os familiares já não faziam isso há algumas gerações, ou às vezes há muitas gerações, a gente tem que olhar com compaixão para o corpo. Certo? Seguindo. O escrito é: a vida é a grande potência do céu. Ou seja, através da manifestação do céu, surge a vida. A grande felicidade da terra, através do invólucro da terra, ela pode dar vida, pode dar corpo a todos os seres. E a grande boa fortuna da humanidade, que é onde a gente pode trabalhar. Se uma pessoa é realizada em obter o tal, ou seja, se unir àquilo que é ilimitado, isso não se deve meramente a um acaso de destino. Apesar de todos os seres caminharem para essa união, para o que é ilimitado, a gente precisa trabalhar e limpar as mentalidades, limpar os bloqueios. Por isso são dados os métodos, por isso são dados os ensinamentos, que são formas que ajudam a gente a chegar lá. A gente pode chegar lá sozinho? Pode, mas é muito difícil, é muito difícil. Tem muitos labirintos, tem muitos problemas de ego, tem muitos problemas em relação ao dedo humano. Então, se a gente tem a boa fortuna de conhecer uma linhagem tradicional que não tem mão humana, ou seja, em que ela não foi distorcida, não foi corrompida, isso quer dizer que ela ajuda a gente a se conectar com o nosso coração e conectar o nosso coração com o céu. Isso é uma linhagem verdadeira e autêntica, as outras são só linhagens de dominação, né? Se a gente tem a boa fortuna de ter uma linhagem assim, isso ajuda a gente a cumprir o nosso motivo de ter nascido. O clássico de Sishen, que é um imortal, diz: a vida é minha, ela não depende do céu. Olhando por esse ângulo, a extensão da vida depende de cada indivíduo. Ela não é um presente obtido do céu e não pode ser perdida ou roubada pelas pessoas. O que quer dizer isso? A vida não é um presente do céu. Quer dizer que eu posso perder essa vida. Quer dizer que eu posso fazer escolhas que podem acabar com a minha vida. Quer dizer que eu posso entrar em movimentos que podem destruir a minha existência e o meu tempo de vida aqui. Podem encurtar. Então a gente precisa cuidar da nossa vida. A gente precisa ter amor. A gente precisa ter coração na nossa vida. E quando eu escolher vivenciar uma experiência de escuridão, eu preciso estar com o coração naquilo também. Muitos aprendizados se dão pela escuridão, e ela é importante. Muitas vezes você precisa errar. Você precisa sofrer, você precisa enfiar o dedo na tomada para entender que dá choque, que é um choque, que não se deve ficar enfiando o dedo na tomada, né?
Isso faz parte da nossa aprendizagem humana. E quando ele diz que a vida ela não é um presente obtido do céu, ele está falando que nós somos a vida do corpo. Porque o corpo passa, mas o que a gente é, não. Então é por isso que ele diz, a vida não é um presente obtido do céu. Ela não pode ser perdida ou roubada pelas pessoas. Mesmo que alguém me mate, mesmo que alguém pique o meu corpo, o que eu sou, a vida que existe em mim, ela não se perde. Mesmo que o meu ser individual ele se perca. Tá bom? Daí ele segue falando, examinando meu coração, eu me arrependo de ser tarde e que o tempo não pode ser detido. Eu deploro o rápido tempo do cogumelo do amanhecer, que é um cogumelo que nasce e morre muito rápido. E eu já passei dos 50, ou seja, o moço que está escrevendo esse texto, ele escreveu isso além dos 50 anos. Eu não masterizei os pontos centrais do retorno ao tal, que são essas limpezas das mentalidades para acessar. O tempo passa rápido como uma vela queimando, e eu tenho me esforçado para encontrar as escrituras com ensinamentos simples e diretos, fáceis de praticar e apropriadas para curar as doenças espirituais, que são as loucuras, alucinações e bloqueios que a gente tem em relação à realidade. Então eu escrevi um tratado conciso, contendo um método para acalmar a mente, sentar e se libertar. Eu arranjei em 7 sessões, trazendo passos sucessivos para cultivar o tal, ou seja, cultivar a identificação com o que é ilimitado, junto com o apêndice dos métodos centrais para a sua realização. Então vamos lá, para o primeiro. Respeito e experiência direta. Experiência direta, que é o que a gente chama de fé, é a raiz daquilo que é ilimitado, é a raiz do tal. Respeito é o pilar do poder inerente a todos os seres. Esse respeito, ele tem a ver com a gente se conhecer. E assim a gente passa a conhecer os seres. Uma vez que eu entendi que eu tenho limitações, eu também vou respeitar as limitações das outras pessoas, né? Falando de uma forma bem grosseira, a gente pode dizer que uma vez que eu dou com a cara na parede, quando eu ver alguém dando com a cara na parede, eu vou entender que é um processo humano e que aquela pessoa, assim como eu em algum momento, também só conseguiu chegar até ali. Então isso faz parte. Isso tem a ver com respeitar, tem a ver com entender e compreender as coisas. Quanto mais eu me respeito, mais esse respeito vem para fora. Quanto mais eu entendo meu limite, mais eu posso pôr limite nos seres e mais eu posso entender as limitações que eles também têm. Quando a raiz é profunda, o tal pode crescer alto, né? Ele está falando das experiências diretas. O que uma pessoa pode ensinar para outra é muito pouco perto do que essa pessoa pode aprender diretamente com a energia, diretamente com as forças divinas, diretamente com o coração dela. Quando a raiz é profunda, o tal pode crescer alto. Quanto mais ela está conectada com essa força interna dela, mais ela consegue se conectar com o divino, mais ela consegue se abrir porque é ilimitado. Quando o pilar é forte, a potência pode desabrochar. Então ele está falando que o respeito é o pilar. Quando o respeito é forte, a gente entende a nossa limitação e a limitação dos outros seres, a potência pode desabrochar. Não adianta eu ter uma grande realização, ter uma grande experiência espiritual e depois tentar ir conversar com as pessoas a partir dessa experiência e julgar, todas elas são burras, todas elas são menores porque elas não entendem o quanto eu entendo, né? Eu não estou respeitando a limitação delas, eu não estou respeitando o potencial delas, por consequência eu também não estou respeitando em mim
as dificuldades que eu tenho. Então, o fato de eu querer passar em cima delas tem a ver com a dificuldade que eu tenho em lidar com a limitação da outra pessoa. Uma vez que eu entendo isso, eu vou entender melhor o que é respeito. Uma vez que eu entendo o divino dentro de mim, eu vou olhar as outras pessoas e compreendendo que elas também têm o divino dentro delas. Seguindo, entretanto, trazendo sua pedra preciosa como um fino brilho, que vale uma sucessão de cidades, Penré foi punido com a perda de um membro. E ainda que suas palavras revelarem um plano protegendo o estado de Utsu, foi executado. Neste caso, somente a forma externa estava clara, a forma interna estava borrada. Os dois agiram com sinceridade, mas as paixões e os pensamentos dos reis estavam confusos. Então aqui eu vou contar duas historinhas para vocês. Os taoístas adoram contar histórias. E uma das formas mais preciosas de ensinamento que nós temos são as histórias. Essas histórias são muito importantes para quem quer seguir o caminho taoísta, para quem quer seguir o caminho espiritual, aliás, qualquer caminho espiritual. Então, na primeira história, esse moço encontrou uma pedra que era multicolorida dentro de uma caverna. Aí ele pensou assim: nossa, essa pedra deve valer muito dinheiro, essa pedra deve ser muito especial. Eu vou levar para o rei, ele vai ficar muito feliz e ele vai me dar muita fortuna. Daí ele levou para o rei. O rei olhou aquela pedra, não estava lapidada. Pensou, que ousado, quem essa pessoa acha que é para me dar uma coisa dessa? E mandou cortar a perna dele, uma perna. E ele foi expulso, cortaram a perna, ele foi expulso do castelo e ficou sem a pedra ainda. Depois que ele lapidou, o rei lapidou a pedra, ele pôde trocar, vender por um valor muito alto aquela pedra, o valor de 14 cidades. É triste, né? Na segunda história, esse moço escutou no reino vizinho, um outro moço, tá? Não é esse mesmo da perna, não. Ele escutou no reino vizinho que eles iam atacar aquela cidade do reinado. Na antiguidade, a maioria das cidades eram muradas e elas tinham um líder central, que é o que a gente chama de rei, né? Ou uma região também. E daí ele ouviu que a cidade vizinha ia atacar a cidade que ele morava. Ele correu para lá e contou para o rei. Daí o rei agradeceu, falou, olha, muito obrigado. Agora, para ninguém mais ficar sabendo que você contou isso pra gente, eu quero que você se mate. Então, esse guarda aqui vai acompanhar você, você vai se enforcar. Ok? Daí ele foi e teve que se enforcar, ele não teve escolha. Eles se protegeram, e quando a cidade vizinha atacou, eles já tinham várias armadilhas e massacraram o exército da cidade vizinha. Se a gente pensar, mas as duas pessoas fizeram coisas boas. Por que essas coisas boas elas foram recompensadas de forma tão negativa? A gente às vezes pensa, por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Essas coisas acontecem por uma coisa chamada de ignorância. Então, mesmo que as intenções desses homens que tentaram ajudar os reis, eles tiveram sido de sinceridade e de pureza de coração, a mente e o coração desses reis, elas não estavam em sintonia e elas não tinham pureza e sinceridade do coração para poder abraçar essas coisas que seriam presentes para ajudá-los, né? Então, para isso, os taoístas seguem 3 coisas que são muito importantes, que a gente chama de esconder. Então, nós temos 3 esconder. Primeiro, esconder é não mostrar. Você pode falar tudo para todo mundo? Você pode dar o seu melhor para todo mundo? Você pode abrir o seu coração para todo mundo? Não.
O que acontece quando eu entrego meu coração para todo mundo? Quando eu me exponho para todo mundo? Quando eu abro tudo para todo mundo? A primeira coisa que acontece é que eu fico indefeso. E eu não tenho para onde fugir, e eu não tenho para onde correr. E se eu estou abrindo um segredo muito grande para uma pessoa que eu não tenho certeza que tem pureza de coração, eu também fico indefeso diante daquela pessoa. Ela pode me chantagear, ela pode me machucar, ela pode me prejudicar. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo. Então o primeiro esconder é não mostrar. A gente tem que ter cuidado para quem a gente mostra, cuidado do quanto a gente se expõe em épocas de Facebook, em épocas de várias redes sociais em que a gente está se expondo demais. A gente precisa ter cuidado com isso. Será que aquele seu amiguinho que curtiu a sua foto no Facebook na praia, ele realmente está te mandando energia positiva? Ele realmente está querendo o seu bem? Será que realmente vale a pena você falar para as pessoas onde você vai estar? E você ficar dividindo, inclusive, o que você come e tudo mais? A gente tem que ter cuidado. Então, o primeiro esconder taoísta, não mostrar. Se preserve, se guarde, se reserve. O segundo esconder é o não ser encontrado. O não ser encontrado tem a ver com, às vezes, dar no pé. Né? Então, tem várias histórias de imortais que foram ameaçados ou que tiveram algum tipo de problema que de repente desapareceram. Então simplesmente some, ninguém sabe onde está, ninguém sabe onde foi parar. Né? O não ser encontrado, ele também tem a ver com não ser atacado. Então às vezes alguém quer projetar a raiva em você e você simplesmente desaparece. Quando isso acontece, né, eu quero projetar toda a minha raiva em você e você não é encontrado, ou seja, você não é afetado por aquela energia, isso mostra que você está conseguindo fazer bem o não ser encontrado. O terceiro esconder é o esconder magicamente, que tem a ver com usar alquimia e as forças espirituais para de repente desaparecer. Ou muitas vezes ninguém lembrar que você existe, ou muitas vezes que a sua história pessoal seja apagada. Esse é um dos motivos pelo quais os portadores geralmente não tiram fotos, pelos quais os ensinamentos não podem ser anotados ou gravados, etc. Esses são ensinamentos de texto, então é por isso que eu estou gravando. Mas se fossem os ensinamentos orais, esse vídeo não existiria. Tá bom? Então a gente tem que aprender a se preservar, tem que aprender a esconder. Tá bom? Nem todo mundo precisa saber da sinceridade do nosso coração, nem todo mundo precisa saber o que a gente faz, nem sempre a gente tem que ser encontrado e nem sempre a gente precisa ser uma referência em alguma coisa. Ok? Então, se preservar é a essência. Se você perde essa vida, se você perde essa integridade por uma coisa que você revelou, por uma coisa que teve que ser falada, não vale a pena. Então, para a gente, essa coisa de honra, de não, eu tenho que defender até o fim e estourar isso só vale se a mudança que você for causar no mundo for significativa. Se ela não for significativa, ela não vale o sacrifício da sua vida. Ela não vale o sacrifício do seu ser. Às vezes você é mais útil existindo do que sendo destruído por uma ideologia ou por uma coisa que você acredita, mas que não vai frutificar depois. Ok? Então, é importante praticar os esconderes. Por isso que ele fala. Nesse caso, somente a forma externa estava clara.
Ou seja, as pessoas acreditavam que esses reis seriam bons e que iam recompensá-los. Mas a forma interna estava borrada. Quantas vezes a gente encontra pessoas ou situações em que a forma externa aparenta uma coisa e a forma interna está borrada? Então, é importante pensar e refletir sobre isso com carinho. A gente tem que entender que o coração dos seres, eles caminham, e nem sempre eles caminham do jeito que a gente gostaria que eles caminhassem. Então, é importante limpar essa ilusão, pôr o pezinho no chão, e tentar enxergar a realidade, que nem sempre é lógica, nem sempre tem um sentido, e aprender a se preservar, tá bom? Alguém que faz um caminho espiritual e morre por besteira, por bobeira, é alguém que não foi bem instruído. Daí ele continua. O tal está muito longe da percepção sensual. Ou seja, aquilo que é infinito está muito longe da percepção do que a gente pode sentir propriamente no corpo. A natureza interior, em estado perfeito, está muito longe de qualidade de desejo, de qualquer desejo. É impossível ouvir o inaudível, perceber o imperceptível e acreditar que só existe realidade naquilo que se pode sentir num determinado momento. Ouvir a não forma, reconhecer o simbólico e não estar confuso e com dúvidas. Até mesmo as inteligências mais elevadas do mundo espiritual possuem dúvidas. Se os sábios são assim, os homens comuns tendem a ser piores ainda. Ou seja, estar conectado àquilo que é infinito e ilimitado não significa que você nunca mais vai ter dúvida, não significa que você nunca mais vai ter sofrimento, mas significa que você vai assumir a divindade e a força dentro de você. Uma vez que a gente assumiu o divino dentro da gente e a gente se conecta com essa luz infinita, a gente pode ser a manifestação dessa luz no mundo, o tempo todo. Não importa o tamanho da escuridão do mundo. Se eu vejo o sofrimento das pessoas e eu sofro também, eu tenho dois sofrimentos. Então eu tenho o sofrimento das pessoas mais o meu sofrimento. Isso ajuda? Não. Isso não ajuda. Então, uma vez que a gente se reconheceu como essa luz, como essa força infinita, o nosso trabalho é estar presente com essa luz e estar auxiliando em tudo aquilo que for possível. Mas não adianta eu sofrer pelo sofrimento do mundo. Não adianta eu pensar que porque eu tenho esse reconhecimento com essa luz eu nunca mais vou ter dúvida, ou que simplesmente o meu caminhar terminou ali. Esse é o início do caminho, não é o fim. Então, se tornar um imortal de primeiro nível significa estar aberto a ajudar a humanidade a reconhecer essa luz e ajudar os seres, mesmo que nas pequenas coisas, a entender que eles têm um potencial divino, que eles têm um potencial de independência, que eles podem cuidar deles mesmos, que eles podem ter prosperidade, que eles podem realizar qualquer coisa que eles quiserem. Mas esse caminho começa aqui. Não é alguém de fora falando, olha, você tem que fazer isso. Você tem que aprender a sentir no seu coração o que você tem que fazer e a limpar o seu coração da ilusão. Somente depois disso é que o caminho autêntico em rumo ao que é ilimitado pode acontecer. Ok? Então, esse é o último texto. A série termina aqui. Eu não sei se tem pessoas que nunca fizeram esse retiro que estão acompanhando esses vídeos, mas se tiver, desejo muitas bênçãos para vocês e para todos nós também. Muito obrigado.